Como posso desenvolver a humildade? E o que é exatamente a humildade? A humildade é uma das virtudes talvez mais difíceis de serem forjadas ou de serem alcançadas. Uma criança, quando nasce, nos primeiros anos da sua vida, todas as crianças, elas são naturalmente humildes. As pessoas que nasceram, por exemplo, em ambientes simples ou primitivos, naturalmente são humildes. Um animal, e observemos a conduta, né, do animal selvagem, ele é naturalmente humilde. Como podemos transportar isso na nossa realidade humana contemporânea? A humildade se caracteriza pela forma natural, simples e espontânea no agir de cada um de nós. É uma conduta que flui, natural, simples, despojada, não afetada, não ensaiada. Porque a humildade é alcançada quando estamos despojados de qualquer artifício, vale dizer, de qualquer conduta artificial, de qualquer sentido de imitação, ainda que inconsciente. Eu estou falando aí já em níveis bem mais avançados de humildade. Mas a humildade, ela começa em aprendendo ou reaprendendo a nos comportarmos como quando éramos inocentes. Eu já nem falo aqui como quando éramos crianças, porque modernamente as crianças já nascem, né, em grande parte, né, com o ego bastante robustecido, né? Então eu estou falando da inocência, nos tempos da inocência, porque os inocentes são naturalmente humildes. E se nós quisermos aprender a nos tornarmos humildes, nós temos que nos inspirar nesses exemplos, buscar entre os grandes místicos, os grandes santos, os grandes vultos da humanidade, reconhecidamente humildes. E a história nos mostra que existiram grandes conquistadores, grandes generais, grandes líderes de país ou de civilizações, que apesar de todo o poder que detinham em sua mão, eram seres ou pessoas que no seu dia a dia eram despojados de qualquer artifício, agiam naturalmente, eram espontâneos, eram soltos, não usavam e nem abusavam do poder que conquistaram ou que foi dado, né, para seus objetivos egoístas e mesquinhos. Eles eram naturalmente servidores dos seus irmãos, dos seus concidadãos, ou daqueles que estavam sob sua dependência, sob sua proteção. Então a humildade se caracteriza por isso: simplicidade, espontaneidade, sem artificialismos, sem poses, sem, enfim. É o livre fluir do nosso próprio ser, de nossa própria consciência ou de nossa própria alma, porque é ali que está naturalmente a humildade. É muito difícil encontrarmos uma pessoa com uma personalidade humana, robustecida, né, que seja humilde. É difícil, por quê? Porque a personalidade humana, ela com o tempo, ela se torna arrogante, seja pelas circunstâncias, pelos poderes, por defesa própria, por N razões, ela acaba se tornando então prepotente, arrogante e outras coisas mais. Mas nisso também há um detalhe: muitas vezes uma pessoa que, vista pelos olhos interiores, avaliado pelos deuses pela loja branca, é uma pessoa humilde, simples, despojada, que não tem defeitos.
Mas estamos seguros que nos tempos de Jesus, muitos na época o sinalavam como arrogante ou soberbo. Mas quem é esse para dizer essas coisas? Atrás dessas palavras, o que está escondido? Uma acusação de arrogância. Mas quem é esse para dizer essas coisas? A nós, doutores da lei, os sábios aqui do templo, percebem como as coisas são sutis? Então nós que buscamos, ou todo aquele que quiser encarnar a humildade, ele precisa realmente rever profundamente e estudar profundamente sua conduta e sua personalidade, seus hábitos, e a cada dia, a cada oportunidade que aparecer, exercitar de vontade própria uma outra conduta. Simples. Aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro, a entender o sofrimento, a dor, o padecimento alheio. E nada disso significa que uma pessoa humilde seja ou vá se tornar capacho, tapete, limpa-pé dos demais. Jesus não tinha essa característica. O mestre Samael, que não tinha essa soberba, como muitos dizem ou pensam que tem, quando leem seus livros pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, ou como dizem e acusam, né, os inimigos da própria gnose, ele era uma pessoa muito simples, para quem o conheceu, para quem conviveu com ele. Então nós não estamos falando de aparências, nós estamos falando daquilo que está dentro, daquilo que é real, daquilo que está no cerne, na raiz, que é nosso próprio ser.